para a glória de meu Pai que estás no céu do universo. Por todos os séculos dos séculos, continuamente por toda a eternidade. Parábolas de Chester. Santos, 9 de outubro de 2024 d.C. A parábola das estradas e dos filhos do pai. A parábola do carro antigo e o colecionador. A parábola dos mendigos e o carro de luxo. A parábola do filho expulso e o sábio. A parábola da menina e o gato. A parábola da lanterna e do ladrão. A parábola do pai e do filho na praia. A parábola das pombas na praia. A parábola do jogo de futebol na praia. 1. A parábola das estradas e dos filhos do pai. Certa vez, um homem tinha muitos filhos, e todos eles viviam em uma grande terra. Cada filho recebia uma estrada para seguir, e o pai os amava igualmente, pois cada um deles era único e insubstituível. Alguns filhos seguiam por estradas largas, outros por caminhos estreitos, e havia aqueles que andavam por trilhas sinuosas. E o pai observava com amor cada um deles. 2. Um dia, os filhos começaram a discutir entre si. Alguns diziam: o meu caminho é o melhor, pois é o mais reto. Outros respondiam: não, o meu é o mais seguro, pois me traz paz. E assim brigavam, cada um exaltando sua própria estrada e desprezando as dos outros. Então, o pai, ao ver isso, chamou os filhos para perto de si e disse: por que disputais entre vós sobre qual estrada é a melhor? Não fui eu que vos criei, a cada um de vós, com amor e cuidado, não sabeis que cada um de vós é único e dos outros? E se sois diferentes, por que seria um só caminho adequado para todos? Ó pai, continuou, eu criei muitas estradas, pois conheço cada um de meus filhos. Cada estrada foi feita para que sigais de acordo com o vosso coração e vossa jornada. Se o caminho que seguis já não vos serve, não deveis desprezá-lo nem destruí-lo. Em vez disso, pedi-me sabedoria, e eu vos mostrarei um novo caminho. Pois assim como o pai ama a cada filho, ele faz muitas estradas para que todos possam encontrar seu destino. Os filhos entenderam as palavras de seu pai. Deixaram de brigar sobre qual estrada era melhor e começaram a respeitar os caminhos uns dos outros. E assim, em paz, seguiram suas jornadas, sabendo que, embora seus caminhos fossem diferentes, todos os conduziam ao mesmo destino, o amor do Pai. 3. A parábola do carro antigo e o colecionador. Certa vez, um homem encontrou um velho carro abandonado à beira da estrada. Muitos que passavam olhavam para o carro e diziam: este carro já não serve mais. Está enferrujado, gasto, e não vale o esforço. Outros, apressados, nem sequer notavam sua existência. Mas um colecionador, ao ver o carro, parou, olhou atentamente e disse: este carro, apesar de velho, 4. Tem grande valor. Com cuidado e dedicação, ele pode ser restaurado e voltar à sua glória original. E assim o colecionador tomou o carro consigo, e por muitos dias e noites trabalhou com amor, paciência e esforço. Limpou, consertou, poliu, e aos poucos o carro foi sendo restaurado. Os que antes ignoravam o carro agora o admiravam, dizendo: como é possível que algo tão antigo esteja agora em tão boas condições? Parecia perdido, mas agora é como se fosse novo. E o colecionador, com um sorriso, respondeu: este carro não foi preservado apenas pelo tempo, mas pelo amor, cuidado e atenção com que foi tratado. O que estava destinado ao esquecimento foi renovado. Assim também, disse o mestre, são todas as coisas no universo. Cada ser, cada vida, cada alma precisa de cuidado, amor e atenção. O mundo é cheio de forças que destroem e desorganizam, mas a verdadeira força vem daqueles que preservam e renovam com amor. Não importa o quanto tempo passe ou quantas crises enfrentemos, o amor que dedica a cada ser e a cada coisa pode superar até a destruição. Assim como o carro antigo voltou a brilhar, tudo que é cuidado com dedicação pode florescer, mesmo em meio ao caos.
Pois assim como o colecionador cuidou do carro, devemos cuidar uns dos outros, do mundo ao nosso redor e do próprio universo. Aquele que ama. 5. Preserva. E aquele que preserva, vence as forças da destruição. 6. A parábola dos mendigos e o carro de luxo. Certo dia, dois homens, que viviam à margem da estrada e careciam das necessidades mais básicas, viram passar um carro de grande luxo. Um dos homens, ao ouvir o som do motor, sorriu e disse: "Que som magnífico! Como eu amo carros, é uma maravilha ouvir esse motor roncar." O outro, porém, ao ver a mesma cena ficou irado e disse: "É uma vergonha. Com o que este homem gasta em 7. Combustível em um dia, poderíamos alimentar todos os que estão aqui na fila da sopa." Os dois homens começaram a discutir, um admirando o carro e o outro desprezando o que ele representava. Vendo isso, um sábio que passava por ali se aproximou e disse: "Por que disputais sobre o que pertence a outro? Não sabeis que, assim como vós, esse homem também é apenas um mendigo? Pois, não somos todos mendigos diante de Deus." Os dois homens olharam surpresos, e o sábio continuou: "Este homem que passou com o carro tem suas riquezas, mas estas não lhe pertencem verdadeiramente. O corpo dele, assim como o vosso, retornará ao pó, e ele não poderá levar nada consigo. Da mesma forma, vós que sois pobres e careceis de muitas coisas, não tendes controle sobre vossa própria vida. Não sois vós que a sustentais, mas é o Pai que está nos céus que vos dá o fôlego a cada manhã." E o sábio concluiu: "Nada que temos, seja riqueza, saúde ou vida, nos pertence. Tudo é dado pelo Pai. E a ele retornará. Assim como o rico depende de Deus para a sua vida, vós também dependes dele para todas as coisas. Sejais ricos ou pobres, sois todos mendigos diante do Criador, pois tudo o que temos é emprestado por ele." Os dois homens, ouvindo as palavras do sábio, perceberam que estavam brigando por algo sem valor eterno. E daquele dia em diante, entenderam. 8. Que, ao invés de invejar ou admirar o que pertence a outros, deveriam reconhecer que tudo o que têm, seja muito ou pouco, vem do Pai que está nos céus. 9. A parábola do filho expulso e o sábio. Certa vez, um jovem foi expulso da casa de seus pais, pois eles não aceitavam o fato de que ele amava pessoas do mesmo sexo. Desamparado, ele foi acolhido por outra família que o tratou com bondade. Em sua nova casa, o jovem encontrou um sábio religioso, conhecido por suas palavras de sabedoria e compaixão. 10. O sábio, ao vê-lo triste, aproximou-se e perguntou: "Filho, qual é o teu pecado?" O jovem, com os olhos baixos, respondeu: "Eu amo pessoas do mesmo sexo." O sábio, sorrindo com ternura, disse: "Não ensinou um grande mestre, há milênios, que o amor é a coisa mais pura que existe?" O jovem, surpreso, respondeu: "Sim, é verdade. Mas me disseram que as leis de Deus são imutáveis e que ainda é pecado amar alguém do mesmo sexo." Enquanto conversavam, um terceiro homem, que estava por perto, se intrometeu e disse com firmeza: "Não sabes que teu pecado é grave?" O sábio religioso, sem se abalar, perguntou-lhe: "Diz-me, não ensinou também um grande mestre, quando trouxeram a mulher adúltera para ser apedrejada, que aquele que não tiver pecado atire a primeira pedra? Acaso este mestre estava a favor do adultério?" O terceiro homem ficou em silêncio, e o sábio continuou: "Digo-te, um casal heterossexual que comete adultério comete mais ou menos pecado do que um casal homossexual que se ama, se respeita e é fiel um ao outro. Não está na lei de Moisés que o adultério também é pecado?" O terceiro homem, ainda incomodado, retrucou: "Mas os homossexuais não têm filhos." 11. O sábio, com paciência, respondeu: "E por acaso não há casais heterossexuais que, por várias razões, escolhem não ter filhos? Eles não são família do mesmo jeito?" O
homem sem mais argumentos se levantou e partiu sem dizer nada. O sábio então se voltou ao jovem e disse: Filho, tu és um pecador, assim como eu e todos que andam por esta terra. Mas lembra-te de que todos somos pecadores, e não existe balança para os pecados. Deus é mais favorável ao amor do que ao ódio. Ainda que digam que vives em pecado, somente o Pai que está nos céus conhece o coração de cada um e sabe qual pecado é mais. O jovem, ao ouvir essas palavras, sentiu paz em seu coração, pois entendeu que o amor e a misericórdia de Deus superam qualquer julgamento humano. 12. A parábola da menina e o gato. Certa vez, uma menina ganhou uma gatinha e a amava muito. No começo, a gatinha era desobediente, arranhava as pessoas que se aproximavam, mas fazia carinho nos brinquedos e objetos da casa. A menina, vendo isso, começou a ensinar a sua gatinha com paciência. Aos poucos, a gatinha aprendeu a tratar as pessoas com gentileza e a arranhar apenas os brinquedos. 13. O mestre, ao observar a menina e a gatinha, disse: Assim é o reino dos céus. Pois, no final dos tempos, seremos julgados não pelo que possuímos, mas por como tratamos uns aos outros. Aqueles que usam as pessoas e amam as coisas serão como a gatinha que arranha as mãos de quem a alimenta. Mas aqueles que tratam as coisas como coisas, e as pessoas com amor, serão como a menina que ensina sua gatinha a ser gentil. O mestre continuou: O Pai que está nos céus vê todas as coisas e julga não apenas as ações, mas os corações. Aqueles que amam os bens materiais e desprezam as pessoas que Deus criou serão julgados. Mas aqueles que amam as pessoas e usam as coisas como devem ser usadas receberão a misericórdia do Pai. Assim como a gatinha aprendeu a diferença entre o que deve ser acariciado e o que pode ser arranhado, assim também devemos aprender a diferença entre o que deve ser amado e o que deve ser usado. Pois o amor e a compaixão são para as pessoas, e as coisas materiais são apenas ferramentas que usamos nesta vida. 14. A parábola da lanterna e do ladrão. Em uma terra onde a fome e as guerras, e as catástrofes assolavam o povo, muitos corriam até seus líderes religiosos e perguntavam: Por que o mundo está em caos? Será que o fim dos tempos está próximo? Então, um sábio mestre chamou seu discípulo e disse: Filho, não temas, pois um grande mestre, que viveu há milênios, disse que ninguém sabe a hora do 15. Juízo final, nem mesmo ele, o Filho de Deus. Se o unigênito de Deus não sabe a hora, então é porque o Pai, que está nos céus, nos mantém esse mistério para o nosso próprio bem. O discípulo, intrigado, perguntou: Por que o Pai não revelaria tal coisa, mestre? Não seria mais fácil se soubéssemos o que está por vir? O mestre sorriu e respondeu: O Pai nos dá desafios que podemos suportar, mas se soubéssemos tudo o que viria, muitos de nós não aguentaríamos o fardo. Assim como uma criança que não conhece o peso que o futuro lhe reserva, nós também não conhecemos o peso do juízo final. O pai nunca dá uma carga maior do que seus filhos podem carregar. O mestre continuou: Se nem o mestre, seu filho amado, sabe a hora, então é porque essa carga é grande demais, até mesmo para ele. Portanto, meu filho, tenha paciência e vigie. Mantenha a tua lanterna acesa, pois o juízo final será como um ladrão que não avisa quando virá, nem como. Aquele que estiver vigilante e com a lanterna acesa será capaz de enfrentar o que vier, pois estará pronto para qualquer prova. O discípulo, então, entendeu que o segredo do juízo final não estava em saber quando, mas em estar preparado a qualquer momento. E com essa nova sabedoria, ele passou a viver de forma vigilante e em paz, sabendo que o Pai cuida de todos os seus filhos. 16. A parábola do pai e do filho na praia. Certa vez, um pai caminhava com seu filho pequeno à beira-mar. Enquanto caminhavam, o menino avistou um pequeno peixe nadando nas águas rasas. Curioso, ele perguntou: Pai, quem cuida deste peixe aqui na praia? O pai olhou para o menino com ternura e disse: É o nosso Pai que está no céu que cuida de todos os seres do universo, desde os maiores até os menores.
17. O mesmo Deus que cuida de nós desse pequeno peixe. O menino, pensativo, perguntou: então, o Pai que está nos céus ama todos os seres? O pai sorriu e respondeu: sim, filho. O Pai que está nos céus ama a todos, e nós, que somos seus filhos, temos esse mesmo amor. E quando amamos algo ou alguém, nos tornamos responsáveis por cuidar deles. Assim como Deus cuida de nós, devemos cuidar daqueles que amamos. O menino, ao ouvir isso, olhou novamente para o pequeno peixe e compreendeu que o amor traz consigo a responsabilidade de proteger e cuidar. E enquanto caminhavam pela praia, o pai e o filho refletiram sobre o amor do Pai Celestial por todas as suas criaturas. 18. A parábola das pombas na praia. Certa vez, um pai e seu filho estavam caminhando ao longo da praia. Enquanto caminhavam, o menino avistou um grupo de pombas brigando pelas migalhas espalhadas pela areia. Eram 10 pombas no total, todas buscando sustento e sobrevivência. A criança, com olhos curiosos, notou que entre as 10 pombas, havia 9 de cor preta e acinzentada, e apenas uma era branca. 19. O menino observou por mais tempo e viu que as pombas mais escuras estavam unidas, afastando a pomba branca e impedindo-a de alcançar a comida. A pomba branca tentava se aproximar, mas as outras a expulsavam, defendendo as migalhas apenas para si. O pai e o filho continuaram a caminhar, deixando as pombas para trás, e o menino seguiu em silêncio, refletindo sobre o que havia presenciado. 20. A parábola do jogo de futebol na praia. Em uma manhã tranquila, um grupo de idosos jogava futebol na praia. O jogo seguia animado, até que, em uma jogada rápida, a bola bateu na mão de um dos jogadores. O juiz não percebeu por estar atrás do ocorrido e deixou o jogo continuar. Pouco tempo depois, outro lance aconteceu, e desta vez houve um impedimento que o juiz viu e interrompeu o jogo. 21. Perto do campo, um mestre, que havia saído de uma igreja próxima, parou para assistir ao jogo por alguns momentos. Após refletir sobre o que tinha presenciado, o mestre continuou seu caminho pela praia, caminhando distraído com o celular nas mãos. Ao se aproximar das linhas do campo de futebol, ele quase atravessou as marcações. Mesmo percebendo que naquele momento não havia jogadores na área do escanteio, o mestre escolheu não cruzar a linha, para não atrapalhar o jogo dos idosos. 22.